Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais esse vídeo, esse é o oráculo de lua cheia, né? Eu tô gravando aqui sobre a energia da lua cheia em Capricórnio, que é uma lua que nos revela muito sobre estrutura, amadurecimento, responsabilidade, sobre aquilo que a gente às vezes está carregando e que às vezes é demais, né? E por que a gente está carregando demais? Por que a gente está pegando as responsabilidades todas pra gente? Enfim, eu falo mais sobre isso no vídeo Bússola Lunar, tá? Que é o vídeo que eu posto na lua nova, né? Então tem esse vídeo aqui sobre a lunação canceriana. O ápice dessa lunação é essa lua cheia em Capricórnio, que traz essa clareza e todos esses questionamentos. Vai lá depois, tá? Assiste esse vídeo também, que pode ser interessante para a guiança aí do seu ciclo lunar, ou seja, desse mês, tá bom? Meu nome é Rebeca, para quem não me conhece, muito prazer, sou terapeuta, mentora. Tem mais sobre mim aqui nos links da descrição do vídeo, mais sobre o meu trabalho, link lá pro Instagram, lá tem oráculo diário, tá? No Instagram tem nos stories oráculo diário, e uma vez por semana no domingo eu posto um oráculozinho para todos os signos, tá? Então me segue lá também para continuar esse trabalho, tá? Lembrando que os oráculos são ferramentas de autoconhecimento que espelham através dos símbolos o que está no nosso inconsciente. Então, na verdade, as respostas já estão aí dentro de você, né? O papel do oráculo é te inspirar, é te ajudar a enxergar, a decodificar isso aí que está no seu subconsciente, tá? Tem um vídeo em que eu falo sobre a melhor maneira de usar oráculos coletivos, né? E eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo também. Depois dá uma passeada aqui no box de descrição, porque pode ser interessante, tá? Desculpa pela minha voz, tá um pouquinho rouca ainda. Eu peguei uma gripe, já tô bem melhor, mas ainda tô um tiquinho rouca, tá? Então tá falhando um pouquinho aqui, mas tá tudo certo. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. E vambora, respira fundo aí, agora. Escolhe o seu deck, se você sentir que deve assistir as duas mensagens, faça isso, tá bom? Deck número 1, deck número 2. E vamos lá, que seja a luz na vida de vocês, que seja uma mensagem que agregue. Pega só o que for para você. Às vezes é uma frase, uma palavra, só que já te inspira, que já te ajuda, tá? Que assim seja. Está feito. Bora. Oi pro grupo número 1. Vamos lá para a mensagem de vocês? Que eu seja um canal de luz na sua vida. Que de alguma forma eu levo uma mensagem que seja interessante, para a sua jornada. Temperança. A gente já começa como? Tempo divino. Eita, sacerdotisa. 2 arcanos maiores já nessa mesa, hein? E o mundo. 3 arcanos maiores. E o que isso quer dizer, né? O que quer dizer quando a gente tem a presença de arcanos maiores na mesa, tá? A gente tá falando muito sobre a força do destino, sabe? Os arcanos menores, eles falam muito sobre as nossas ações ali diárias, né? Ali no dia a dia. Os arcanos maiores, eles nos apontam, assim, uma energia mais voltada para o movimento da nossa alma, de uma forma maior mesmo, sabe? Como se a gente estivesse olhando de cima o que está acontecendo, né? E aqui a gente tem uma presença, deixa eu só olhar o fundo do deck, 7 de copas. 7 de copas. É interessante, né? É como se aqui o pedido para vocês fosse justamente olhar para as coisas de uma forma mais ampla, sabe? De uma forma mais espiritual até, né? Então, assim, ao invés de olhar para o que você tá pensando, né? Eu não sei o que você tá passando, o que você tá pensando, em que momento eu tô chegando aí na sua vida. Mas, assim, ao invés de você olhar com um olhar, assim, no problema, nesse problema cotidiano, nessa questão que você está passando, é você conseguir olhar isso
uma perspectiva mais ampla, uma perspectiva do seu caminho de alma. É bem isso. Eu comecei falando sobre isso, né, sobre essa presença dos 3 arcanos maiores, mas assim, o 7 de copas no fundo do deck me fala até sobre uma coisa, tem um véu de ilusão, sabe? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos pegar uma questão bem cotidiana, assim. Um exemplo, assim, bem assim. Eu tô querendo comprar alguma coisa, mas eu não consigo comprar alguma coisa. Aí você olha assim, isso é que eu não tô conseguindo comprar, sei lá, por tal motivo. Não tô encontrando, ou eu não decidi, ou eu não tenho dinheiro, sabe assim? Só que às vezes o que tá travando a sua compra, nossa, esse exemplo nem é péssimo, né? Não sei. Mas é porque eu queria trazer alguma coisa que fosse, sabe assim, como se fosse. Vou explicar pra vocês, assim, sabe? Como se fosse uma prateleira de mercado, entende? Tá vendo? Aqui, como se fossem opções, né? Então, alguma coisa nesse sentido. Só que assim, por trás disso existe todo um aprendizado, toda uma intenção, toda uma energia, toda uma coisa que está sendo trabalhada num nível mais profundo. Para além daquela situação cotidiana, existe um sentido maior para aquilo que você está vivendo. Olha que interessante, eu tô para gravar um vídeo que eu espero que dê certo, tá? Porque eu tô aqui numa fase, tipo, tá pegando aqui de tempo e tudo mais. Mas eu tô com a ideia de gravar um vídeo sobre o processo de meia maratona, que eu já vivi, que eu vivo, enfim. E aí, esse é um bom exemplo, porque esse é um exemplo real. Então, assim, sei lá, quero correr a meia maratona, mas não consegui correr a meia maratona. O que tem por... Tem algo maior do que simplesmente correr a meia maratona, sabe? Outras coisas vão sendo trabalhadas, e aí eu queria fazer esse vídeo que explica todo esse processo, e assim, cura da criança ferida, cura de padrões ancestrais, sabe assim? É um negócio muito maior. Você pensa assim, eu só tô indo correr, né? Tô indo só correr e ganhar uma medalha, sei lá, uma coisa assim, bem simplista. Só que não é simplista, entende? Não é. Aquele movimento te leva a curas muito maiores, a movimentos de alma realmente, sabe? A conexão com o que há de mais profundo em você. É sobre isso, tá? Eu acho que agora deu pra pegar, né? Acho que agora deu pra entender, tá? Então, o que tá acontecendo aqui? Temperança, tempo divino, curas, essa conexão mesmo de alma, de história de alma, enfim. Sacerdotisa esse olhar para dentro, né? Então, essa introspecção, essa sabedoria, essa quietude até, esse acesso ao que há de profundo em você. E o mundo, né? Que é você completando uma jornada. Mas perceba, não é uma jornada no sentido de estou terminando um curso, não é isso, é muito maior do que isso. É você alcançando a compreensão de alguma coisa, né? Na Carta do Mundo, eu gosto de falar sobre isso, né? A jornada do tarô, dos arcanos maiores, vai do louco ao mundo. E o que é essa jornada do louco ao mundo? É justamente a jornada que você vai fazendo por cada arcano, e quando você chega na Carta do Mundo, é porque você elevou o seu grau de consciência. E aí você vai vivendo essa jornada, né? É uma espiral, na verdade, né? E aí você vai vivendo em determinadas áreas da vida, na vida como um todo, enfim. Porque, na verdade, olha aqui os círculos, tá vendo? Você vai... É isso. É isso. Você tá toda hora encarando uma jornada e desenvolvendo sua consciência e ganhando mais clareza e ganhando mais consciência, sabe? É o ciclo, né? Aqui pode ter muito um aprendizado voltado para o peso das coisas. Então, assim, uma coisa que tá vindo aqui para mim é assim, o que é importante para mim? Sabe? Tá vendo aqui na temperança?
São 4 bolinhas pequenas aqui, né? Fazendo um peso maior do que essa bolona. E o 7 de copas. Escolhas, né? O que é fundamental para mim? Eu acho que aqui tem muito um aprendizado nesse sentido. Como é que isso fala com a lua cheia em Capricórnio, né? Fala muito sobre a responsabilidade das nossas escolhas. Fala muito sobre qual é o seu porquê, né? O que te move, o que é importante para você, quais são os seus valores, quais são os seus alicerces, quais são os seus pilares, sabe? Pode ter alguma questão aqui relacionada a isso, tá? E esse entendimento, que é um entendimento seu, né? É você no teu silêncio, sabe? É sem a interferência do externo. É você em conexão com o que há de mais profundo em você. Entendendo e ganhando consciência daquilo que é o seu pilar, daquilo que são os seus pilares. Os seus. Não o que esperam de você, não o que está ali na Matrix, que seja, né? Mas entende? Então esse aqui é um profundo processo de autoconhecimento, né? O que mais aqui? 3 de copas. É isso. O que acontece, né? Satisfazer a morte no fundo do deck. Satisfazer a expectativa alheia, cara, pesa, né? Pesa. E aqui o que acontece? O meio social aqui, né? 3 de copas aqui com 10 de paus, te sobrecarrega. O que você tá carregando? Não é seu. Não é seu. Aqui tem isso. Aqui tem uma coisa da lua cheia em Capricórnio que é muito o pensamento de eu tô carregando coisas que não são minhas, que são do meu meio social. Inclusive, em certas situações, assim, são pessoas ali que estão bem de boas na lagoa, sabe, assim, de onde eu tirei isso, mas bem de boas na lagoa, celebrando, super leves, né, assim, existe, para uma pessoa sobrecarregada, existem outras muito leves, né, por quê? Cadê o equilíbrio, não é mesmo? Cadê o equilíbrio? Cadê o equilíbrio? Não é isso? Para alguém tá super fácil, né? Tá molezinha. Por que tá molezinha? Porque não tá carregando peso, quem tá carregando é outra pessoa. Mas aí você tá carregando por quê, né? Porque você quer. Porque a escolha é sua, sempre foi. Sempre foi. E se você escolheu carregar, então beleza, qual é o seu porquê? Porque você tem consciência de que você está carregando pesos que não são seus. E se você não tem consciência, tenha consciência disso agora. Reflete aí. Ah, Rebeca, eu escolhi carregar. Beleza, você escolheu, tá tudo certo. Né? Só que aqui não parece que tá tudo certo, não. Porque aqui a gente tem o 5 de copas. Tem uma tristeza, tem um pesar. Tá. E tem a morte no fundo do deck, né? Tem você olhando pra isso e querendo finalizar esse ciclo. Tá? Então, assim, aqui temos situações em que o meio social de alguma forma te sobrecarrega. Isso pode ser por conta de expectativas que não são equilibradas e não estão alinhadas com o que você realmente sente, o que você realmente intui, né? Quem é você aí no seu mais íntimo, nas suas profundezas, sacerdotisa aqui, tá? Ou, literalmente, você está carregando o peso que não é seu, né? Então, pega aí o que for pra você, tá? Esse peso pode ser expectativa, mas pode ser também atribuições mesmo, tarefas, responsabilidade. E aí a lua cheia em Capricórnio fala demais sobre isso, porque assim, é uma lua que traz essa análise
sobre que responsabilidades você tá pegando aí que não são suas, entende? Tá, depois não adianta ficar chorando pelo leite derramado, né? Eu não tô sendo reconhecido. É isso. Quem tá aguentando o peso é você. Quem sabe o peso da mochila é quem carrega, certo? Mas o outro não tá vendo? Pode estar até vendo, mas não tá sentindo, né? Mas não tá sentindo. Né? Às vezes é interessante você deixar as pessoas carregarem as responsabilidades delas, né? Porque aí elas entendem o valor daquilo. Sabe aquela coisa assim, minha cama sempre esteve arrumada, porque alguém arrumava, né? É mágico. Sabe assim, vamos colocar aqui uma situação dessa, né? A cama aparece arrumada, que nem mágica, né? Nossa, do nada tá arrumada. A louça a louça tá lavada, né? Isso, a roupa tá limpa, magicamente, né? Até o dia em que, sei lá, a pessoa vai morar sozinha, de alguma forma e tal, e aí ela vai lavar roupa, ela vai lavar louça, ela vai arrumar a cama, né? Aí, nossa, isso aqui, nossa, é difícil. Pois dava valor para quem estava fazendo antes? Só vai dar valor quando entender, né? Qual é o peso, qual é a responsabilidade, entende? Um exemplo também, assim, muito cotidiano, que alguém pode se identificar, inclusive, né? Tá? Então, aqui existe uma análise, e aí você pensando, tá, por que eu tô fazendo isso? Então, né? E aí, de novo, eu tô carregando esse peso porque eu quero, porque assim, beleza, de novo, gente, eu acho assim, tá tudo bem se você quer carregar algum peso, se você escolher carregar. E aí, se você escolheu carregar, aí você pensa, é isso mesmo? E tá tudo bem mudar de ideia, tá? Porque você pode voltar atrás se você quiser. Tipo, antes eu tava disposta, agora eu não tô mais. Tá? Então aqui a gente tem essa análise e uma necessidade de equilibrar as coisas, tá? Porque aqui existe realmente uma sobrecarga em algum nível, tá? E você adapta para essa situação. Deixa eu pegar aqui mais carta. A cura. A cura juntinho com a temperança aqui, né? Caraca, gente. 10 de paus com 9 de espadas. Ó, a morte de novo. Tá vendo? Aqui tem a finalização de algum ciclo, né? Uma transformação. Agora olha só o que tá no fundo do deck. Carta do controle. Eu tô carregando tudo sozinho, fazendo tudo sozinho. Por quê? Pra alguém, ó. Porque quando você faz, quando você carrega, você controla, né? Só que aí vai ficando pesado, 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 vai ficando insustentável, né? Vai ficando insustentável. E vai ficando insustentável pro seu bem, tá? É pro seu bem. É pra você justamente equilibrar essa situação. Porque se tivesse confortável, você não ia olhar pra isso, né? E é importante olhar. Aqui tá pedindo uma transformação, e é uma transformação muito profunda, tá? Porque a carta da morte aqui 2 vezes. Sacerdotisa, então, falando sobre esse olhar muito profundo. Aqui pode ter a ver com questões de passado, porque a gente tem o 5 de copas aqui na mesa. A gente pode estar falando aqui sobre curas mesmo de padrões, sabe? Enfim, de coisas mais... Eu não sei exatamente o que, tá? Não consigo ver, assim... Eu acho que cada um vai ter uma história, enfim, mas
tem alguma coisa aí que te faz ficar carregando pesos que não são seus. E aí você tem que olhar para dentro e entender o que é isso. Porque assim, isso não é sustentável. E não é sustentável mesmo. Você pode até evitar olhar para isso. Só que chega uma hora aqui que não tem como. Tá? Aqui para alguém tem uma situação a 10 de paus com a carta do 9 de espadas. Sabe assim, quando você desenvolve burnout, essas coisas? Para alguém tem isso, tá? E isso engatilha uma mudança, né? Porque às vezes a gente tem que chegar no extremo, né? Pra entender, cara, desse jeito que eu tô levando as coisas não dá. Eu preciso mudar, né? Eu preciso mudar. Desse jeito tá muito pesado, desse jeito não dá. Né? E para alguém tem essa situação, isso é muito específico, é claro, né? Mas eu não descarto aqui um burnout, sabe? Deixa eu ver só um pouquinho mais aqui. Ó, necessidade de controle de novo. Na carta do urso. Gente, aqui, ó, o chicote no fundo do deck, entende? Aqui tem uma coisa de uma... Aqui tá muito conectado ao lado sombra, tá? Que todos temos, certo? E aqui tem, né? Tem uma necessidade mesmo de controle da situação com a carta do urso, né? Aqui pode ter uma coisa também, assim, de alguma coisa assim... sabe assim, uma necessidade de viver algo difícil pra... Tipo, tem que ser sofrido, tem que ser difícil, sabe? Assim, uma coisa assim. Alguma coisa que fica te dizendo, não, tem que ser difícil, tem que ser sofrido, é assim mesmo, sabe? Entende? Talvez pra ter mais valor, não sei, não é exatamente o que tá escrito aqui, tá? Mas pode ser isso pra alguém. O que tá muito forte aqui, que realmente ficou marcado, é a necessidade de controle. Isso saiu 2 vezes, né? Isso saiu 2 vezes, tá? Então, de repente, olhar pra isso e o que tá motivando essa necessidade de controle, tá bom? É muito momento de olhar pra dentro e a fim de equilibrar essa balança, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, eu falei no início que pra alguém que tá carregando muito peso é porque outras pessoas não estão, né? Eu vou falar pra vocês, nem é por mal. Na verdade, essas pessoas provavelmente não têm nem consciência, é aquilo que eu tô falando. Sabe assim, talvez você esteja fazendo as coisas pelas pessoas que elas nem pediram. Simplesmente, tipo, elas acordam e a louça está lavada. Ponto. Ninguém tá te obrigando a lavar, mas é que você vai lá e lava, entendeu? E aí, pronto, tá lavado. E as pessoas, pronto, ai que ótimo, a louça tá lavada. Ponto, entendeu? Não tem uma coisa do tipo, eu tô obrigando fulano a lavar a louça. Não. Louça é igual a exemplo, né? Tá? Então pensa nisso. Aqui tem muito mais uma coisa de você ficar pegando as responsabilidades pra você. Você ficar criando que essa responsabilidade é sua do que de fato os outros fazer, sabe assim, impondo isso, tá? Atenção pra isso aí, porque você pode estar se sobrecarregando à toa por questões, na verdade, internas. Retiro à toa, né? Porque não é à toa, é assim, é uma coisa que tá aí dentro que precisa ser vista. E que tem tudo a ver com essa lua em Capricórnio. Tudo a ver. Esse excesso de responsabilidades, essa coisa de ficar criando, né? É uma coisa interessante aqui pensar em simplificar a vida, tá? Pode ser mais simples, talvez. Pensa sobre isso. Às vezes a gente cria, né, uma rotina tão rígida. Pode ser? Tem que ser assim, essa rotina mais rígida e não fica, né? Falta flexibilidade ali de alguma forma. E aí, sei lá, se uma coisa sai do lugar, aí
pronto, aí já estressa, já sobrecarrega, já cansa, sabe? Então, olhar pra isso, tá bom? Vamos ver o que os anjinhos falam aqui pra vocês, queridos. Você está protegido. São Miguel aqui. Estou protegendo você contra energias inferiores, protegendo você, seus entes queridos e o seu lar. Isso é muito específico, mas para alguém tem uma coisa, dessa sobrecarga mental tá relacionada de repente a medos, tá? Por algum motivo. E aí encaixa também isso aqui, hein? Porque o urso, ele é protetor, tá? O urso é protetor. A essa é muito específica, né? É assim uma coisa do eu tenho que proteger. Só que você se sobrecarrega dessa proteção, né? É como se fosse uma armadura aqui, né? Sabe assim, sei lá, vamos colocar assim, a segurança da minha família é minha responsabilidade. Aí você dá uma pirada nisso, né? Não que você não vá cuidar da segurança da sua família, claro que vai, né? Da proteção da sua família, proteção das pessoas que você ama, acho natural. Só que assim, certas coisas a gente realmente não tem controle, tá? A gente não tem. Então é interessante também fortalecer a fé, sacerdotisa aqui, né? E a conexão com São Miguel é muito interessante, tá? Sacerdotisa, cruz, São Miguel. Né, entregar essa coisa da proteção também pro espiritual, né, principalmente pro espiritual, que aqui na verdade é quem tá vendo tudo, né, porque você vê só uma parte, você já imagina muitas outras, né, ainda mais no mundo que a gente vive, né, muito fácil pirar nas notícias, né, que a gente escuta, então, mas é entender que existe essa proteção espiritual também, né, esses livramentos, sabe? Nossa, gente, existe mesmo, né? Existe mesmo. Nossa, vocês sabem que, sei lá, no último mês, eu soube, sem brincadeira, assim, de histórias próximas a mim, umas 4 ou 5 histórias de pessoas, assim, que foram livradas de situações que, sério, podia ter acontecido pior. E a pessoa, sei lá, saiu com um arranhão, sabe? Desse jeito. Sério mesmo, foram umas 4 ou 5 histórias, assim, no meu entorno. Tá? Então, assim, sabe? Foram milagres, tá? Que aconteceram com essas pessoas. E provando muito, assim, que... Aqui, ó. Proteção, gente. Proteção espiritual. Tá? Então, se você tá se sobrecarregando, de repente, com medos, né? Fortalecer essa fé pode ser muito interessante. Tá bom? É isso. Espero que vocês consigam aí liberar um pouco dessa carga. Entrega essas preocupações para Deus, tá? Eu acho que a melhor forma da gente se liberar de cargas é justamente entregar para quem pode cuidar delas, né? Deus fala o tempo inteiro, assim, né? Entrega os seus fardos, divide os seus fardos, tá? Isso é fé, isso é confiança. Então, acho que é por aí. Tá bom, queridos? Aproveitem muito a lua cheia, né? Espero que vocês consigam ver, consigam desfrutar dessa lua. Sejam muito felizes. Não esquece de deixar o seu like aqui, por favorzinho. E para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem os links aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo enorme, até a próxima. Queridos e queridas da opção número 2, vamos embora? Vamos aqui para a mensagem de vocês. Que seja a luz que agregue de alguma forma aí na vida de vocês. Está feito. Gratidão. Roda da fortuna. Ui, 2 de copas. Compromisso de alma aqui.
tá? De destino. Literalmente, 9 de copas, tá? Aqui a gente pode estar falando sobre amor, tá? Sim, pode ser. Um contrato de almas, enfim, né? Uma conexão de alma aqui. Não vou ficar chamando de alma gêmea, esses negócios não, tá, gente? Até porque eu não sei. Tá, mas aqui, de fato, uma conexão de alma, tá? 2 de copas. E aqui, marcado pelo destino, roda da fortuna. E Hierofante, um compromisso, tá? Aqui é como se... Aí, olha só, isso aqui pode ser amoroso, bem forte que seja, tá? Porque a gente tem o 9 de copas no fundo do deck também. Mas pode não ser, tá? Pode ser simplesmente uma conexão de alma que serve a um compromisso. É como se existisse, assim, um contrato. É interessante aqui porque de alguma forma, eu não sei se você já conhece essa conexão, se você não conhece, como é, o que tá acontecendo, mas é como se você se sentisse, quando você for conhecer, ou se você já conhece, você se sente comprometido com essa situação. Me chama atenção aqui, nesse 2 de copas, essa coisa de ser marcada assim pela luz e sombra, sabe? Uma coisa da integração. Eu não vejo, tipo, uma pessoa é ruim, outra pessoa é boa, não é isso, tá? O que eu percebo aqui é uma coisa yin yang, assim. Eu sinto muito mais desse jeito, tá? Aqui, na verdade, é a integração de luz e sombra, né? Que seria o yin yang, né? O yin yang fala exatamente sobre isso, tá? Tá bem forte pra mim, assim, contrato de alma. Vamos ver o que mais. 10 de copas. Nossa, gente. Olha, Imperatriz. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Pra alguém... Tem uma coisa que é... Isso aqui... Sabe? Tem uma... É assim... Aqui tem alguma coisa que tem a ver com... Sim, com uma conexão muito forte que seja algo amoroso aqui, tá? A formação de uma família aqui, 10 de copas e Hierofante se cruzando aqui. Imperatriz é a carta da mãe. Inclusive, para alguém, tem a coisa do nascimento de uma criança a partir disso, tá? Tá vendo? Aqui tem, né? Tem um bebezinho aqui. E aqui a Imperatriz é a mãe, né? Mas, assim, independente disso, porque isso não é pra todo mundo, o que tá me chamando a atenção aqui a mensagem que tá aqui, que tá muito forte, é que esse encontro, ele tá sendo cuidado, assim, nossa, tô toda arrepiada. Esse encontro, ele tá sendo cuidado por uma equipe espiritual. Sabe, tem um trabalho conjunto aqui. Então, assim, essa é uma conexão que, primeiro que é uma conexão que dá frutos, né? Independente de ser um filho ou não, né? Mas é uma conexão que, assim, que eleva, por exemplo, sei lá, quais frutos? A elevação da vibração do planeta, pode ser, né? Um trabalho que sirva ao bem maior de alguma forma, tá? Essa conexão, ela serve ao bem maior de alguma forma, tá? Uma conexão muito iluminada aqui. E o que eu tô vendo? Eu tô vendo, e aí eu tô vendo claramente isso aqui. Uma proteção espiritual sobre isso aqui, tá? Sobre esse encontro. É muito isso. Existe. E aí. Eu tô vendo. Se for um casal aqui,
Se essa conexão for um casal, eu percebo que o lado feminino, o lado yin dessa situação, é um lado que tá rezando por isso. É como se fosse o lado assim que sustentasse muito em oração essa situação. E se você for essa pessoa que está fazendo isso, e aí é interessante porque é muito bom você saber que você está sendo ouvida, tá? Super tá. Super está. Aqui tá acontecendo aqui tem essa integração em luz e sombra, aqui também, ó. E aqui também. Tem alguma coisa sendo transmutada aqui. Sabe? As energias estão sendo transmutadas. Existem algumas energias sendo transmutadas de forma que esse encontro aconteça com a vibração mais elevada possível. Essa vibração mais elevada possível serve ao bem maior, tá? Então, assim, é uma conexão muito protegida, muito iluminada. Eu não tô dizendo aqui que as pessoas são iluminadas, entende? Eu até acho aqui que coisas estão sendo curadas aqui, que estão sendo transmutadas, que, sabe assim, até para que as pessoas envolvidas estejam prontas, estejam com a energia certa para que esse encontro de fato seja materializado. Aqui, ó, 10 de copas e hierofante. Que forte, né? O que mais? Ó, pra alguém tem alguma coisa com algum nascimento aqui, tá? Eu já tinha falado aqui do neném. Eu falei da imperatriz. Olha aqui a carta da paciência. Ela tá grávida. Olha aqui. Eu não falei que tem uma coisa de é um ganho de sabedoria que tá acontecendo aqui. Tá? As de copas, indo com a correnteza. O Criador. Gente, que leitura, hein? Que bonito, assim. Se você se identifica com essa situação, sabe o que você tem que fazer aqui? Só cuidar da sua vibração. Só isso. Só isso. Você tem que cuidar aqui de ser, de fato, buscar essa elevação, tá? De frequência, essa elevação de consciência, esse compromisso aqui. Aqui tem uma coisa de você sim se comprometer espiritualmente, de você se conectar espiritualmente, de você se preservar também, tem isso aqui, tá? E aí, assim, o que eu tenho que fazer, então, para encontrar essa conexão? Nada. Não tem que fazer nada. Assim, vocês não estão entendendo, assim, é muito doido o que eu tô vendo aqui. E não é sempre que eu vejo as coisas, sabe, nas cartas, né? Mas, assim, tem uma equipe cuidando disso, sabe? Muito doido. Mas tem uma equipe cuidando disso aqui. Uma equipe espiritual, eu digo, né? No caso. Que pode usar seres encarnados para isso, claro. Mas assim,
Sabe assim, não é assim, não é uma coisa que você, tem que fazer alguma coisa. A única coisa que você tem que fazer é cuidar da sua frequência, sabe? Cuidar de ser uma pessoa elevada, né? De buscar a luz aí, né? De ser luz no mundo. É isso que você tem que fazer, tá? E todo o resto está sendo orquestrado pela espiritualidade, assim. Aqui, não tem... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui, não tem erro. Assim, na hora certa, isso aqui acontece. Sabe? Na hora certa, isso aqui vai acontecer. E que energia bonita, assim. Eu vou falar, eu tô toda arrepiada aqui. Que bonito. Tá uma coisa muito... Como é que eu explico? Como é que eu explico essa energia? Tem uma coisa de... Isso é raro, né? Isso é bem raro, tá? Mas sabe assim, quando... Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando você entra num ambiente, ou tem um contato com uma pessoa, ou alguma coisa assim, e aí parece que... Sei lá, parece que você tá em outro lugar. Meio isso. É uma sensação assim de paz, assim. Eu vou falar pra vocês que eu sinto essa sensação quando eu faço meditação e vou pro sétimo plano, né? Essa meditação de Theta Healing, que você acessa o sétimo plano da existência. Theta Healing é uma técnica, né, de cura, que você acessa a onda Theta, né? Enfim, essa frequência, que é uma frequência mais elevada. Inclusive, eu aplico Theta Healing, né? E aí, quando eu faço a meditação que, enfim, tem toda uma técnica, né? Que você acessa uma frequência mais elevada, enfim. E aí, quando você chega nesse lugar, né? Que essa meditação te guia, se você não conhece a técnica, pode me perguntar ou pesquisa aí. Cara, é isso, assim. A sensação que eu tô tendo aqui é essa sensação. A sensação que eu tenho quando eu tô nesse estado. Sabe? É uma sensação de... Sei lá, de fluxo, né? É bem isso, de fluxo. É essa aqui mesmo, né? Do indo com a correnteza. É uma sensação de que nada falta, sabe? Uau! Muito elevada essa energia, gente. Muito elevada. E aí é interessante, né? Porque para acessar isso tem que ter sintonia, né? E o que eu percebo é essa preparação, tá? Porque aqui essas cartas aqui, elas me dizem que você não... Eu acho que você não tá vivendo isso agora, né? Eu acho assim que é uma coisa que tá sendo preparada, tá? E você está sendo avisado aqui de alguma forma, tá? Enfim, de alguma forma, né, essa equipe quis trazer essa mensagem, tá? Não lembro de ter feito uma leitura com essa sintonia ou em algum outro momento. E é muito interessante, né, porque a gente tá falando aqui sobre a lua cheia em Capricórnio, e a lua cheia em Capricórnio não é uma lua que vai falar muito sobre essa coisa tão sutil assim. E é interessante que uma parte de mim fica questionando, né? Isso é muito essa polaridade Câncer, né? Câncer Capricórnio, tá? Que é essa alunação canceriana, né? Porque Câncer é o sentir, né? É o sentir.
certo? Assim, se a gente fosse colocar de uma forma simplista, uma pessoa canceriana que tá ouvindo essa leitura, tá assim, deve estar, viajando comigo aqui na leitura. A pessoa capricorniana deve estar assim, ah, meu Deus, que viagem, sabe? Ah, meu Deus, que viagem isso aí. Meio isso, né? Interessante. E aqui tá pedindo o quê? Tá pedindo para você sentir. Para você sentir e para você acreditar no que você sente. Então, aqui tem uma coisa do confia no que você sente. Enfim, vamos ver aqui baralho cigano. Olha isso, gente, que leitura. Eu tô boba com essa leitura. Ó, o contrato de alma aqui. Falei. Olha isso. Caraca, que leitura. Eu me sinto honrada de conseguir captar uma energia dessa. Nossa, assim, eu me sinto honrada. Sério mesmo. Porque é uma energia muito elevada que tá aqui. Muito. A carta dos lírios, assim, sabe toda essa paz que eu falei, que é uma paz que vem do espírito? É a carta dos lírios. Significa paz, ajuda, proteção, ajuda. Eu tô falando dessa equipe que eu tô vendo aqui. Harmonia, tranquilidade, espiritualidade, enfim. Aqui, ó, a carta dos livros, essa coisa do contrato. Eu tô falando, tem um contrato de alma aqui, tá? Que vai ser cumprido, tá? E vem o sol, né? É uma carta que traz otimismo, boa disposição, força, empenho, humor, alegria, brilho, proteção, energia. Uma carta que traz êxito e concretização em todos os sentidos. Aqui vai ser concretizado na hora certa. Gente, isso aqui é uma união muito abençoada. Muito, muito. E assim, os frutos dessa união são muito abençoados, tá? Muito. Benza a Deus. Vamos pegar, uma cartinha aqui dos anjos. Coragem. Seja corajoso, defenda suas crenças e ideias. Olha que interessante, de novo aqui, uma coisa que tá me chamando muita atenção nessa leitura é essa presença do Yin Yang aqui de alguma forma, tá vendo? Eu vi aqui também. E olha aqui agora, são 2 lobos, tá vendo? Cada um de uma cor. E essa integração, essa coisa da integração de forças, assim, tá muito forte. Será que eu tiro anjos do romance aqui? Vou tirar uma. Lua de mel. Aprecie o encanto de umas férias em casal, né? Olha aqui, tá vendo? Olha só, gente. Aí eu falei pra vocês, isso aqui vai chegar, né? Enfim, vai acontecer. Aí, olha só. Tá vendo? Então os dois aqui no barquinho. Barco, né? Significa esse movimento, essa mudança, essa coisa toda. Aqui é uma coisa, tá vendo? Que é mais lenta. Esse anjo aqui guardando eles. Tá vendo? No fundo do deck, você merece o amor, você é digno de ser amado. Né? Então, assim, eu não acho aqui que vocês vão desconfiar disso aqui não, tá? Bem sinceramente, mas
se acontecer, sei lá, tipo assim, nossa, isso é pra mim, sei lá, sabe, alguma desconfiança, assim, não sinto, tá? Não mesmo. Eu sinto vocês muito alinhados aqui. Mas, se for o caso, né, assim, você merece viver isso, entendeu? Gente, olha só. Uma energia dessas é merecimento, tá? Você conseguir viver, vou falar um negócio pra vocês, assim, que tá vindo aqui. Você conseguir viver uma união dessas com essa energia, com essa frequência na Terra. Gente, isso é merecimento, tá? Então, assim, não duvidem. Não duvidem. Tá? Não duvidem. Para alguém pode ter alguma coisa aqui de lua de mel, de alguma forma. Pode ter. Mas aí também é um negócio assim mais específico, né? Uma viagem, umas férias, entendeu? Assim, pega aí. Porque para alguém isso pode ser um sinal, tá? É isso. Eu tô muito sei lá, eu tô saindo dessa leitura assim num estado meditativo assim, sabe? Uou. Que delícia. Sejam muito felizes, então, tá? Quando a hora chegar. Sem pressa, tá? Não caga energia aqui, não. Olha isso. Tudo errado, né? Mas não ferra a energia, tá? Ficando ansioso, que não fica, tá bom? Continua aí nessa frequência elevada, de boas, tá? Na hora certa vai acontecer. Porque o chato, assim, né, dessas leituras é a pessoa ficar ansiosa, sabe? Não é pra ficar, tá? Isso aqui é muito um recado de, olha, vai acontecer na hora certa. Está sendo preparado, tá? Então, meio isso, tá? E desculpa se eu fui grosseira com alguma palavra. Desculpa se eu baixei a frequência aqui. Da leitura maravilhosa de vocês. Um beijo enorme, aproveitem muito essa lua cheia, contemplem essa lua cheia, se conectando com essa energia linda, tá? Deixa seu like, que mais? Meus contatos estão aqui na descrição, tá? Um beijo enorme pra vocês, até a próxima.